qualquer parâmetro, eu aumento e diminuo do mesmo jeito para mudar os parâmetros ventilatórios. E confirmo tanto no botão quanto na tela. Apneia. Modalidades espontâneas como BiPAP, CPAP, pressão de suporte. Se o paciente parar de respirar, ele vai entender, dentro dos 15 segundos, o paciente não respirou. O que ele vai fazer? Ele vai mandar uma ventilação controlada para o paciente. Pode ser ou pressão controlada ou volume controlado. Tá? Se for, isso é selecionado também. Isso é para o paciente, se parar de respirar, não ficar sem nenhum tipo de ventilação de respaldo aí para o mesmo. Automático. Se eu colocar aqui, por exemplo, 30% automático e confirmar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um autoajuste dos alarmes. Ele sozinho vai controlar os alarmes, tanto inferior quanto superior. Vamos supor que o paciente, você conseguiu controlar tudo, só que a frequência está oscilando muito, que é natural, principalmente o paciente em transporte, oscilar muito a frequência. O que a gente pode fazer? Chegar só em frequência e mudar só a frequência. E o resto vai ficar tudo dentro dos 30%. Tá? Tá bom. Tá bom. Para sair é só apertar o xizinho. Configuração. Configuração eu tenho alguns campos. No geral, eu tenho aqui a altura do paciente. Preste atenção no volume. Se eu aumentar a estatura, ele vai mudar o volume. O que é isso? Quando a gente ventila paciente, tá? Só lembrando, a gente ventila ml por quilo de paciente. Só que ml por quilo de paciente que ele deveria ter, né? Não é porque o paciente tem 300 quilos que eu vou ventilar de 6 a 8 ml os 300 quilos do paciente. Quanto ele deveria ter, porque embaixo daquela camada toda tem um pulmão normal, né? Então ele já vai fazer esse ajuste. Você vai colocar a altura do paciente, ele vai estimar qual seria o peso dele e já vai mandar o volume ideal para o paciente. Tá? Isso só funciona em volume controlado. Tem esse ajuste de pressão também? Tem, mas ele é pouco funcional, porque em pressão ele não é ele que controla o volume. Tá? Então deixa eu voltar para... E isso funciona também no NEO, né? Sim. Mas sinceramente... Com o tamanho do NEO. Sinceramente, não funciona tão bem na prática. Para neonatologia e pediatria eu acho que é mais clínico peso. Mesmo, né? Você vai ter que olhar peso, eu acho. Porque ele funciona peso tem menos variação. Sim. A estatura, né? O equipamento ele te dá essa função. A minha experiência clínica é que não funciona tão bem. Isso é comprovado, né? O equipamento tem a função, mas a gente vai ver, tem muita variação na neonatologia. Muita variação. NIV. NIV é ventilação não invasiva, né? Sigla em inglês. Quando eu vou transportar um paciente com máscara, é importante que eu ligue esse NIV on. Ele vai mostrar aqui que está ligado o NIV. O que é isso? Nesse momento o equipamento está compensando fuga. Então eu coloquei a máscara, natural ter vazamento. Então ele vai pegar esse vazamento, vai identificar, no próximo ciclo ele vai compensar. Vai mandar um fluxo maior para compensar a fuga. Tá? Outra coisa muito importante, lembra que eu falei que dá para colocar um blender externo? Então se eu for colocar um blender externo, é só ligar aqui o on. Quando eu ligo o on aqui, o que ele me faz? Ele vai cortar essa concentração e vai deixar apenas a concentração pelo blender externo. Idioma, já está em português, ok? Notem que de configuração única tem abas. Então aqui na segunda aba eu vou ter calibrar célula de O2, que é para calibrar a célula interna, e também para calibrar o capnógrafo, caso eu tivesse conectado aqui. Fazer o zero, né? Não se deve mexer, eu acho. Não, quando você coloca o capnógrafo a primeira vez, vai colocando o paciente, é legal sempre fazer o zero, para ele ter o padrão do zero. Aí coloca o paciente e ele vai fazer a leitura correta. Ventilador. Aqui é mais parte de engenharia, onde eu vou ter as unidades de medida, tá? Centímetros de água, que é usual no Brasil. Aqui é resultado do último teste, que foi esse que a gente fez pouco antes de começar esse treinamento. Tá? E aqui é o volume do alarme. Coloquei aqui no 5, que é o mais alto. Isso daqui ele não se perde, tá? Isso daqui ele fica na memória interna. O último é onde eu tenho a pressão de rede. Eu estou identificando que em torno de 40 PSI está recebendo o ventilador. E ele está fazendo um consumo aproximado de 6 litros por minuto.
quando a gente vai fazer essa calibragem, a gente não tem um paciente respirando, a gente tem que fazer ele tapado com a... Das duas formas. Eu vou mostrar agora como é que faz a calibração, tá? Então, só para também mostrar, lembra que eu falei do tempo de bateria, do tempo de consumo? Então aqui tem 6 litros por minuto, 10 metros cúbicos. Vou multiplicar isso daqui por 1000, vou dividir pelo valor e vejo quantos minutos eu tenho para fazer o transporte. Tá? Ok. Alguma dúvida, gente? Eu acabei toda a parte de funcionamento do equipamento. Tá fácil para todos? Vou deixar cartões aqui, todos vocês podem pegar sem problema. Se durante o uso surgir alguma dúvida, onde vocês estiverem, pode me ligar, eu atendo, sem problema. Dou preferência para vocês me ligarem durante o período, né, de trabalho normal. Eu trabalho no hospital também, eu sei como é que é. Com ele um funcional, um telefone funcional que ele tem. 3 horas da manhã. Mário lá. Uma segunda-feira. Tudo bem, mas sim, se vocês precisarem, você pode entrar em contato, tá? É isso, gente. Bom, vou entrar na tela de teste. Aproveitar já que está acabando, vou passar uma lista. Se todos assinarem. A tela de teste para fazer a calibração, eu recomendo que seja feita todo paciente antes de receber, tá? Para ter certeza que o equipamento está calibrado. Ele vai descalibrar de um paciente para outro? Não, não vai, mas é mais uma forma de segurança. Então eu coloquei aqui teste. Ele vai perguntar se você está vendo e ouvindo alarme. Vendo a luz, tá? Resumindo essas letras pequenas, e ouvindo. A partir do momento que eu vejo, eu coloco sim. Ele vai pedir para desobstruir a conexão Y, mas o sensor tem que estar nele. Ele está pedindo o sensor adulto. Se o último paciente que eu tirei fosse NEL, ele ia pedir aqui o sensor NEL. Pediátrico, mesma coisa. Coloquei OK. Ele vai primeiro ficar variando o fluxo com o sistema aberto até dar tudo OK. Se deu tudo OK é porque ele está todo calibrado. Colocar aqui próximo, ele vai pedir para ocluir a conexão Y. E OK. Limpeza externa do equipamento. O manual diz, eu sei que isso é meio que improvável até em muitos serviços, não passar álcool 70. Existem outros produtos no mercado que são melhores do que isso. Por que não passar álcool 70? Não é porque o equipamento vai deixar de funcionar, mas o álcool 70 resseca o PVC e ele acaba perdendo a característica do produto. Pode amarelar, ficar fosco, tá? Mas se for o único e não tem como, pode... É que existe o Sulfasafe, umas espumas hoje que vende no mercado que faz esse serviço melhor de higienização de equipamento médico. Bom, fim, e aqui está pronto para colocar no paciente, tá? Gente, eu falei tudo sobre o equipamento, tá? Montagem, o manual, se alguém quiser, o manual já foi entregue do André, ele tem o manual do equipamento, tá digital, tá no CD, então acho que só falar com o André, ele passa para vocês. Online vocês conseguem no site da Anvisa também, ou no site da Magnamed.
Magnamente também. Isso. Site da Anvisa, você colocar para ter certeza da última, o manual, você colocar lá Anvisa, busca de equipamentos, você vai ter o manual dele. E dos nossos outros equipamentos também. Se quiserem visitar o site, tem bastante coisa legal também. Tá? E é isso, gente. Era a lista só. Muito beleza. A caneta é brinco? Olha, eu vou falar pra você, eu vou falar que eu deixei umas canetas com o André aí, pra quem pode ficar. Opa! 5 reais, né? Então, olha, Visitante. vamos só lembrando para vocês que vão usar o equipamento, quando a gente coloca no adulto, ele não vai dar o suficiente, porque é um paciente de 50 kg, ele dá só 350 ml, se for volume. Se for pressão controlada, porque a gente vai só controlar a pressão e volume, vai dizer quanto é o volume máximo que a gente quer dar e quanto é a pressão máxima que a gente quer dar. É isso que a gente tem que fazer. E aí o resto é o parâmetro de caneta. Hoje. Mas o que tá, quando você liga ele dá 350. Isso. Mas se tiver pedindo Aí você um volume maior, você coloca até 2,5, até 2,5 litros. Tá? Que é mais do que suficiente para explodir o pulmão de qualquer pessoa.